O Mar Vermelho continua a se abrir todas as vezes que um de nós é libertado da escravidão do Egito. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a fé de nossa Mãe estejam conosco. Na primeira leitura deste sábado, da 32ª semana do Tempo Comum, somos transportados para o livro da sabedoria, especificamente para a noite da Páscoa do Egito, o clímax da libertação. O texto descreve a ação de Deus de maneira solene e impressionante. Quando um tranquilo silêncio envolvia todas as coisas e a noite chegava ao meio de seu curso, a tua palavra onipotente, vinda do alto do céu, do seu trono real, precipitou, como um guerreiro impiedoso, no meio de uma terra condenada ao extermínio. Como espada afiada, levava teu decreto irrevogável. A Igreja Católica, irmãos, sempre nos ensinou e sempre viu nesta palavra onipotente uma prefiguração do próprio Verbo de Deus. Ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo não é um mero anjo ou uma força impessoal, como afirma muitas heresias nos dias de hoje, né? Não, Jesus é a ação divina personificada. O Verbo não aparece de forma branda, ele saltou armado como um guerreiro. Isso remete à ação da palavra de Deus em toda a Escritura, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e atinge até a divisão da alma e do corpo, e discerne os pensamentos e as intenções do coração. No Egito, irmãos, esta palavra agiu como um julgamento para os opressores, mas para o povo de Israel ela foi a salvação. O mesmo ato de Deus que traz a morte para os primogênitos egípcios, traz a vida e a libertação para os israelitas. Ou seja, a palavra de Deus é juízo e graça ao mesmo tempo. O juízo de Deus visa sempre, em última instância, a nossa salvação. O texto continua e ele vai descrever como toda a criação muda para servir aos filhos de Deus. O Mar Vermelho não apenas se dividiu, mas se transformou em um campo de erva verde e um vale de repouso para que o povo pudesse passar. A água que era obstáculo se torna caminho, irmãos, fazendo assim uma prefiguração poderosa do sacramento do batismo e da nossa vida em Cristo Jesus. A passagem do Mar Vermelho é o Antigo Testamento, a Páscoa, que encontra seu pleno significado, vamos dizer assim, na Páscoa de Cristo. Assim como o povo de Israel passou da escravidão para a liberdade, nós passamos da morte para a vida em Cristo Jesus, pela água do batismo. A igreja é o lugar onde a criação, transformada pela graça, nos serve. Se pegarmos nossas dificuldades e obstáculos e colocarmos sob a obediência da palavra, elas se tornam caminho e repouso para a nossa jornada. Como nosso Senhor vai dizer: vinde a mim, os que estão cansados, e eu vos darei descanso. O Evangelho de Lucas hoje, irmãos, nos apresenta a parábola do juiz iníquo e da viúva, que é dada por Jesus para mostrar a necessidade de orar sempre, sem jamais desanimar. Jesus contrasta o juiz humano e Deus. O juiz, no caso humano, não teme a Deus, nem respeita homem algum. É egoísta, movido apenas pelo incômodo e pela conveniência. Deus, por outro lado, irmãos, é o juiz justo, aquele que acolheu e ama seus eleitos. O ponto culminante da parábola é um argumento a fortiori, ou seja, do menor para o maior. Se até um juiz perverso e egoísta atende por causa da insistência, quanto mais Deus, o Pai amoroso e justo, atenderá aos seus filhos que clamam dia e noite. O que a viúva faz é um ato de fé perseverante. Ela não tem poder, ela não tem amigos, não tem nada além de sua insistência teimosa. É a imagem de cada um de nós diante de Deus, irmãos. Somos despojados de qualquer tipo de méritos, mas cheios de necessidades. Jesus garante: Deus fará justiça e bem depressa. E como então podemos entender esse bem depressa? Afinal, irmãos, se nós rezarmos sempre, Deus, ele pode até fazer ou não. E às vezes pode ser rápido ou não. Então o que Jesus quer dizer? Irmãos, nós só conseguimos compreender este versículo se crermos na santidade, pois o bem depressa aqui representa as graças espirituais fornecidas por Deus todas as vezes que rezamos. Por isso, Jesus conclui com uma pergunta penetrante hoje. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? A questão, irmãos, de nosso Senhor
não é sobre a nossa oração, mas sobre a nossa fé. A oração da viúva é a expressão da fé que se recusa a desanimar. A fé que ele procura é aquela que persevera no clamor, mesmo quando o silêncio profundo envolve todas as coisas, como na noite egípcia que vimos na primeira leitura. Mesmo quando Deus parece demorar. Irmãos, é a fé que confia na justiça de Deus, sabendo que aquele que já nos deu o seu verbo encarnado, e na Eucaristia continua a nos dar ele, não nos negará o necessário para a salvação, e nos atenderá bem depressa. Nossa vida é uma espera ativa pela vinda final do Senhor, mas também uma espera pelas suas intervenções cotidianas. A palavra que saltou do céu lá no Antigo Testamento é a mesma que se faz presente em nosso sacrifício eucarístico. O Cristo que voltará para fazer a justiça final é aquele que nos convida a orar incessantemente hoje, agora. Não nos tornemos juízes que não temem a Deus, nem nos tornemos viúvas que desistem por desânimos. Irmãos, o Senhor está nos convidando a clamar a Deus com a confiança de que Ele é o Pai justo que ouvirá, a manter a chama da esperança acesa, mesmo quando a resposta parece demorar, pois Ele fará justiça e bem depressa. Isso é promessa de Jesus. Que nosso Senhor hoje nos encontre nesta fé perseverante, para que quando Ele vier, encontre a nossa lâmpada acesa e o nosso clamor ainda ecoando em seu coração. Que Deus abençoe vocês e até amanhã, se esse mesmo Deus me permitir. Senhor, estivemos aqui reunidos por amor a Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.